Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos agora para mais uma revisão agora de história, tá? No vídeo de cima, no vídeo anterior tem a revisão de geografia. Agora vamos fazer a revisão de história, lembrando que as duas vão estar juntas, tá bom? Na mesma avaliação, os dois conteúdos. Então assistam os dois vídeos, por favor, tá bom? Vamos lá. Os conteúdos da prova de história de vocês são esses: as primeiras cidades do Brasil, a cidade é feita de pessoas diferentes, as cidades crescem e se transformam, os desafios das cidades. Esses aqui são os tópicos principais. Aí os subtópicos eu vou falar também sobre eles, tá bom? Então, tanto é que tem as páginas especificadas para vocês lerem e estudarem aquelas páginas, tá bom? Vamos lá. As primeiras cidades do Brasil, tá bom? Nós sabemos que os povos indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil, certo? Como eu falei para vocês, os portugueses não descobriram o Brasil, eles encontraram o Brasil. Se eu vou a um local desconhecido e já existem pessoas lá, aquelas pessoas que descobriram aquele local. Eu apenas encontrei, dei nome para aquele lugar. Mas aquele lugar não foi de fato descoberto por mim, certo? Continuando. Então, a maior parte dos grupos, eles viviam em aldeias, e como eu já expliquei para vocês, de ponta a ponta de cada local do Brasil eram habitados por povos indígenas, de ponta a ponta. Sem brincadeira, todo o Brasil era habitado por povos indígenas. Com a chegada dos portugueses, que começaram a escravizar, muitos fugiram, outros morreram lutando pela sua liberdade, digamos assim. Outros morreram com as doenças que os portugueses trouxeram desconhecidas para cá. Isso foi diminuindo a população indígena do Brasil, tá bom? Vamos lá. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles fundaram povoados e vilas. Qual foi o intuito disso? Foi colonizar, porque eles perceberam que, por mais que as terras fossem deles, eles tinham outros países tentando invadir o Brasil para pegar, né, as especiarias do pau-brasil, enfim. Então eles começaram a criar essas vilas e povoados com o intuito de colonizar, porque se tivesse pessoas habitando, dificultaria a entrada de outros países no local, tá bom? Enfim, vamos continuar. São Vicente foi a primeira vila fundada pelos portugueses, outras vilas foram criadas e com o tempo algumas cresceram e se tornaram cidades. As primeiras cidades surgiram no litoral, Salvador foi a primeira delas, tá? Por que as primeiras cidades foram surgidas no litoral, gente? Porque era mais fácil, era de fácil acesso. Então as cidades do centro do Brasil eram conhecidas como o interior do Brasil, eles não tinham tanto conhecimento assim. Tá bom? Então era somente no litoral, porque quando eles vinham com as navegações, eles paravam por lá e já de lá eles voltavam para Portugal e assim por diante, tá? Então, quando começou a questão do minério, do ouro e tudo mais, que eles começaram a ir para o interior do Brasil, para as minas, tá bom? Vamos lá. Diferentes cidades brasileiras, além de Salvador, outras cidades foram fundadas, como as cidades mais antigas do Brasil: Rio de Janeiro, Olinda, Salvador, São Vicente, Cananéia, Natal e São Francisco do Sul. Com o passar do tempo, a população brasileira aumentou, as cidades cresceram e outras foram sendo criadas. Ou seja, a partir do momento em que a cidade vai crescendo, a população vai crescendo cada vez mais, as cidades tendem a crescer cada vez mais para poder abrigar essas pessoas, e outras cidades também vão sendo criadas, tá bom, gente? Vamos lá. Continuando. Agora, com relação aos tipos de moradia, existem diferentes tipos. Está nessa página aqui, ó, na página 17. Existem diferentes tipos de moradia, gente. Diferentes tipos de moradias. Ou seja, tem pessoas aqui que moram em casa, tem pessoas aqui que moram em apartamento, tá bom? Então, isso também já diferencia. E como nós vimos nas atividades bem anteriores, que pode ter uma oca, podem ser nas tendas. Desculpa. Então, existem vários tipos de moradias que às vezes por
ter uma facilidade de conta de construção, por ser uma construção mais rápida. Eles faziam aquilo ali com rapidez e já moravam. Outras porque era uma moradia típica daquele local, como a dos indígenas, tá bom? Agora, lá na página 20, fala sobre a migração e os imigrantes, ou seja, a cidade é feita de pessoas diferentes. Como eu já expliquei para vocês, a cidade é feita de pessoas diferentes, tá bom? Ou seja, o que é uma migração? O que é uma migração? É quando as pessoas se deslocam para outros estados ou outros países em busca de condições de vida em busca de uma condição de vida melhor, tá bom? O que é um migrante? O migrante, ele muda de estado para estado dentro do mesmo país, tá bom? Emigrante, ele vai sair do seu país de origem e vai para outro país. A partir do momento que ele chega nesse outro país, ele vai se tornar um imigrante, tá bom? Ou seja, tem lá uma pessoa lá nos Estados Unidos, ele quer sair de lá, quer vir morar no Brasil. Ele se tornou um emigrante, porque está saindo do seu país de origem e vindo para o Brasil. A partir do momento que ele chega aqui no Brasil, ele vai se tornar um imigrante, tá bom? Vamos lá. E muitas pessoas também saem da zona rural para a cidade em busca de uma condição de vida melhor, tá bom? E alguns voltam para a cidade rural porque acabam não encontrando o que eles pretendiam, mas outros permanecem lá e conseguem viver um pouco melhor, tá bom? Enfim, também tem famílias que vão para a cidade maior em busca de um estudo melhor, de lazer, de trabalho, como eu falei para vocês, tá bom? Vamos lá para outra página. A diversidade na cidade de São Paulo. São Paulo, gente, é uma cidade que praticamente todo mundo tem uma visão dela como uma cidade que tem muito trabalho. Porque é uma cidade muito populosa, então tem muito trabalho mesmo. Mas nem sempre você consegue encontrar esse emprego com facilidade, ainda mais nos tempos de hoje em dia. Então, em São Paulo tem uma diversidade enorme de pessoas, de culturas diferentes, sotaques diferentes, tá bom? De tradições diferentes. Aqui no DF também a gente consegue perceber que existem pessoas com sotaques diferentes, com tradições diferentes, que tem tudo isso com muita diversidade, que eu acho muito rico para nossa cultura. Porque se a gente conhece alguém de outro estado, de outro país, ele nos passa informações que a gente não consegue com tanta facilidade se eu for andar na rua, se eu for pesquisar na internet. Ele pode nos falar sobre o sotaque dele, as comidas típicas, as tradições, as crenças, o que é muito interessante, porque isso faz parte da história do nosso país, né? Tanto é que o bairro da Liberdade, ele é um bairro oriental, lá em São Paulo. Que até no vídeo que eu expliquei sobre esse conteúdo, eu coloquei algumas fotos, que eles sempre fazem festivais, sempre fazem apresentações que lembrem o local de origem deles, tá bom? Ou seja, por mais que as pessoas se mudem, a sua tradição permanece, tá bom? Por mais que as pessoas se desloquem de uma cidade para outra, de um estado para o outro, de um país para o outro, a sua tradição permanece, tá bom? Os seus costumes, a sua cultura permanece. Por mais que eles sofram um pouco quando mude de local, que muitos sofrem, vamos supor, se eu sou acostumada num país que é muito frio, vou para um país tropical, eu vou sentir. Se eu sou acostumada num país tropical e vou para um que é muito frio, eu vou sentir mais ainda, tá bom? Então, a gente acaba sentindo muito essas diferenças quando a gente acaba se mudando de um lugar para o outro, tá bom? E também a gente sempre vai se adaptar. A gente pode sentir saudade, sentir falta, mas a gente se adapta onde a gente estiver, tá bom? Agora, como eu falei pra vocês, quando as pessoas mudam de cidade, elas podem encontrar muitas diferenças na maneira de falar, na alimentação, na condição do tempo e no modo de viver das pessoas, tá bom? Por exemplo, eu sou de Campina Grande, lá da Paraíba. Quando eu cheguei aqui, eu já contei essa história diversas vezes, porque foi muito marcante pra mim. A questão do mungunzá, que aqui vocês chamam de canjica, e a minha canjica, que vocês chamam de curau. Então, o modo de falar, o sotaque, ou às vezes palavras diferentes que a gente fala, a gente acaba sentindo um pouco e sofrendo um pouco quando a gente chega num local diferente. A questão da alimentação, né?
Tem pratos típicos meus, como o rubacão, que eu sou apaixonada. Tem muitas pessoas que não sabem o que é rubacão e que conhecem como baião de dois, mas o baião de dois não é rubacão, tá, gente? Ele é mais sequinho. O rubacão é, nossa, sem condições de tão delicioso, tá bom? Nas condições do tempo. Eu não senti tanto, mas eu sentia muito assim, porque como eu morava lá, eu morava perto de João Pessoa e de Recife. Eu já morei também em Recife, então tinha praia. Todo dia de noite a gente ia pra beira da praia. Final de semana a gente ia pra praia. Aqui não. Aqui, tanto é que assim que a gente chegou, a gente já se tornou sócio de um clube pra gente poder não sentir tanta falta assim. Entenderam? No modo de viver das pessoas. Um exemplo de quem mora no campo e de quem mora na cidade. No campo, às vezes, as pessoas utilizam fogão a lenha. Quando chegam aqui, é a gás, certo? Então, eles também sentem essas diferenças quanto ao modo de viver, quanto à sua rotina, certo? Porque na cidade, a gente eles não precisam acordar cedo para cuidar de um animal, para alimentar um animal, para cuidar de uma horta. Ele vai acordar cedo porque ele tem que trabalhar ou fazer seus afazeres dentro da sua casa, tá bom? E as cidades, gente, elas sempre vão crescendo e vão se transformando. Uma cidade que antes era de um jeito, ela vai se modificar, porque o crescimento da cidade pede essa modificação. Se eu estou numa cidade que só tem uma padaria, que é uma cidade muito pequena, só tem uma padaria, uma farmácia, um tipo de cada comércio, tem algumas casas. Conforme a população for crescendo, o comércio também precisa crescer. Não somente o comércio, mas as condições de vida daquela cidade, e a estrutura, a energia, a água encanada, enfim, as condições básicas de escola, de hospital, enfim, tem que ir crescendo junto com a população para conseguir abrigar todos, para conseguir sanar todas a necessidade de todos os moradores, tá bom? Então, as cidades, elas estão em constante mudança, gente, em constante. Às vezes, um terreno vazio, eles estão construindo um prédio. Perto da do Juca, eles estão construindo outro prédio, que é atrás de umas lanchonetes. Então, onde tem espaços vazios, podem ser comprados e construir novos comércios e construir prédios, enfim, tá bom? Agora, os desafios das cidades. Como eu já expliquei para vocês, quanto mais no centro da cidade for, as condições de vida se tornam um pouquinho mais caras. Aluguel mais caro, tudo é um pouquinho mais caro. Quanto mais próximo à periferia, mais barato vai se tornando. E a região periférica da cidade, na maioria das vezes, não tem saneamento básico, não tem uma estrutura boa, as casas não são tão planejadas assim, então o esgoto fica a céu aberto, a água não é encanada, né? Então, infelizmente, esse é um dos desafios de se morar na cidade, porque quando você vem pra cá, você acaba não encontrando as oportunidades, não encontrando o que você necessita na cidade. Você vai precisar ir para a periferia ou para algo do tipo para você conseguir sobreviver, tá bom? O crescimento da população também faz com que a poluição aumente cada vez mais. Um exemplo é o Rio Tietê, lá de São Paulo. Inicialmente, lá é um local de lazer. Hoje em dia, ele está totalmente poluído, tá bom? Não sei nem se tem vida mais naquele rio, de tão poluído que está. Acho que não deve ter nem mais oxigênio. Tão poluído que ele está, tá bom? Nas praias da mesma forma, quanto mais pessoas começam a frequentar um local, mais lixo, infelizmente, as pessoas vão produzindo e deixando lá, sendo que poderia pegar o seu lixo e descartá-lo da maneira correta, tá bom? E também tem a questão do crescimento dos carros que pode acabar provocando trânsito, engarrafamento. Então, muitas pessoas estão optando a andar de bicicleta, tá bom? Então, esses também são considerados desafios. Se eu moro numa cidade, essa cidade tem o quê? Fábricas. E se tem fábrica, ela vai soltar fumaça. Essa fumaça vai trazer uma poluição para a nossa cidade, tá bom? Que também não é nada agradável. Isso acontece com a mudança e com o crescimento da cidade, tá bom? Então, esse é o conteúdo, né? Basicamente, o conteúdo de vocês da prova. Assistam com atenção, voltem nos conteúdos, leiam as páginas que foram denominadas no livro de vocês, tá bom? Um grande beijo e boa prova!